Você está feliz? Boa noite. Ai, eu estou feliz. Pessoal, fiquei sabendo que vocês não vieram nos outros cultos e aglomeraram todo esse culto aqui, verdade? Ficaram com preguiça de vir de manhã, de tarde, de manhã porque estava muito cedo, de tarde porque estava chovendo, fiquei sabendo. Você está feliz com Jesus, irmão, minha irmã? Eu estou muito feliz, estou muito contente. Que palavra poderosa de ofertório, que ministração de louvor incrível. Você foi abençoado por esse louvor, por essa palavra de oferta? Glória a Deus. Esse foi, hein? Esse recebeu. Aleluia. Vocês viram que bonitinho que o Brunão tava? Gente, a gente pega no pé do Brunão, de ficar usando camisa estampada, coisa do tipo. Ele veio bonitinho agora. Quem que te vestiu? Foi a Jéssica, né? Sabe por que eu sei disso? Porque foi a Raíssa que me vestiu. Pegou? É sempre assim, gente, um homem não tem capacidade cognitiva de se vestir bem naturalmente. Aí você vê o cara bem vestido e se fala, já sei, é mulher. Com certeza é. Tem uma mulher por trás disso aí. Como é bom a gente poder realmente expressar a nossa gratidão ao Senhor com as nossas ofertas, com a nossa adoração. Eu tô num desafio, gente. Eu inventei um negócio aí de começar a ler um livro falando sobre gratidão, falando sobre não reclamar. O nome do livro é Um Dia Sem Reclamar. E aí no meio do livro ele te lança o desafio: você tem que ficar 24 horas sem reclamar. E você não tem ideia de como isso é difícil. É uma coisa de louco. Eu comecei ontem, já faz mais de 24 horas. Só que sempre que você vai lá e reclama, você tem que zerar e começar de novo. Então eu estou há 22 horas para terminar. Então faz 2 horas que eu comecei de novo porque eu reclamei. E é incrível, o dia que você decide fazer um negócio desse, tudo é errado, tudo começa a dar errado. Aí você fica com vontade de reclamar de tudo. E ele fala que o quê? Reclamação não é só o que você verbaliza, é a raiva que você sente também. Então você foi lá, chamou o elevador, aí você apertou uma vez, aí o elevador não tá chegando, você já começa a ficar aqui, ó. Essa aqui já é uma reclamação, já conto como uma reclamação. Você vai lá e sua esposa fala não sei o que pra você já... Isso aqui é reclamação. Então tudo reclamação. E aí, como eu acabei falando na pregação, a Raíssa descobriu. Então agora ela tá toda hora: nossa, vai reclamar? É reclamação isso aí? Aí vocês não têm ideia. Ela tá me irritando com isso daí. Aí ó, reclamei. Eu tô falando sério aqui, ó, tô fazendo. Comecei de novo. 23, 59, 57. Vamos lá. E aí eu tava tarde, eu não sei o que acontece, o trânsito de Taubaté já é um caos. Aí chove, desaprende a dirigir mais ainda, gente. É uma coisa, sei lá, uma coisa natural, assim. Eu acho que é do taubatiano. Choveu, desaprendi a dirigir. Eu não sei o que acontece. Aí eu tava parado no semáforo, fica pouco. Hoje à tarde, preguei, contei pra galera de manhã que isso aconteceu. À tarde, o motoqueiro passa, só dá uma no meu retrovisor, tuc! Aí eu dirigi, não vou reclamar. Aí a Raíssa, eu falei, não vou reclamar. Ai, muito bom, né? E eu inventei esse negócio aí de ler esse livro do Davi Lago, muito bom o livro. E ele começa falando sobre gratidão, sobre nós sermos pessoas gratas. E é muito engraçado porque ele conta uma história. Ele fala, eu vou te contar uma história de uma família que saiu para viajar. E essa família foi lá e ela entrou dentro do carro para viajar. E ela fez o que a maioria de nós aqui, como bons cristãos, fazemos. O que a gente faz? A gente ora. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos e te pedimos, nos leva em segurança nessa viagem. Mas ele fala, e eis que essa família chegou em segurança, mas ela nunca agradeceu por ter chegado em segurança. Quantas vezes será que nós oramos pedindo para Deus, para que Ele abençoe, mas depois nós não agradecemos por termos chegado em segurança? E esse é um dos 1000 exemplos de falta de gratidão que às vezes nós temos no coração. Sabe, alguns dias atrás o Senhor tem me incomodado a respeito da oração, que a nossa oração ela acaba se tornando uma coisa muito bonita. Nossa oração alguns dias ela se torna bonita demais. Irmão, pede para alguém orar no seu GC qualquer dia, não faz isso não, mas eu fiz isso esses dias atrás, eu fiquei analisando como é que as pessoas oram. A gente vai orar e eu comecei a me analisar. Eu vou orar na frente das pessoas, eu faço o quê? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pausa dramática. Eu te peço, ó Deus, altíssimo e poderoso. Parece que você está lendo um poema, irmão. Não parece que você está falando com seu pai. Agora,
na semana passada o Senhor me trouxe à memória uma história que já aconteceu há muito tempo atrás. Eu devia ter uns 5 anos na época. E sabe aqueles devaneios que você tem quando você tem 5 anos de idade? Tipo, por que a gente tem dedo no pé? Tipo umas coisas dessas assim. Aí eu comecei a ter minhas reflitão lá. Daí minha mãe na cozinha e uns amigos do meu irmão e da minha irmã no quarto ao lado. E sabe aquele momento que faz um silêncio e você sempre fala uma coisa constrangedora? Já aconteceu com você, né? Não é possível. Todo mundo faz um silêncio na hora que não podia. Aí eles falando, daqui a pouco, aí só sai minha voz. Ô mãe, quando eu nasci, como é que você sabia que eu era homem? E aí a reação deles foi essa, eles começaram a dar risada. Só que aí nessa hora eu comecei a rir e terminei chorando, eu chorrindo. Já aconteceu com você também. Aí eu cheguei lá pro meu pai, abracei meu pai e falei pro meu pai: pai. E eu não tinha mais nem força para falar o resto. Eu falei: pai. Ele já entendeu tudo. Ele falou: calma, filho, tá tudo bem. Mas Deus me trouxe à memória essa história. Por quê? Porque às vezes existe mais verdade em a gente chegar para Deus um dia e dizer: pai, me fecharam no trânsito em Taubaté, do que você chegar e contar um poema super bonito que vai encantar diversas pessoas. Sabe, a oração ela é uma coisa muito mais simples, muito mais eficaz do que a gente pensa. Às vezes a gente não ora porque afinal nós não temos 1 hora para gastar orando, mas você tem 5 minutos num caixa e você pode orar. O Brunão, o Tremembé fala isso, fala: são 5 minutos que mudam o seu dia, que mudam a sua vida. Sabe, nós precisamos voltar a ter prazer em coisas pequenas, como quando você vai para o shopping num sábado à noite. Quem que inventa de ir no shopping sábado à noite? Você, quando tem que comprar um presente de última hora. Aí você chega no shopping, o que não existe? Vaga, não tem chance. Aí você começa a orar e fala: Deus, arma eu numa vaguinha, nunca te pedi nada. Mentiroso. Nunca te pedi nada, Deus. Hoje, agora, na última 1 hora. Sabe, você chega e você pede uma coisa simples dessa, de repente Deus faz. Sabe, será que a gente perdeu esse coração dos primeiros dias? Esse coração que se alegra com coisas tão simples, mas que ora, que entrega ao Senhor, que cada preocupação que nós temos, nós entregamos ao Senhor. Na semana passada eu cheguei em casa e a Raíssa estava lá reclamando do celular dela. Eu falei: cara, eu acho que eu vou trocar de celular. Eu passo o meu para a Raíssa e eu passo dela para um cara, e eu vou lá e chego e volto uma grana para ele. E eu pensei nesse cara. E aí eu cheguei o dia seguinte no trabalho, só que esse dia eu pensei isso, eu orei e falei: Jesus, seja o que Deus quiser, né? Seja o que você quiser. Eu quero dar um celular novo para a Rai, quero poder trocar o meu também. E aí eu cheguei no trabalho no dia seguinte, esse amigo veio na minha direção e fala: cara, eu tive uma ideia. Mano, você pega o meu celular, passa o seu para a Raíssa, passa o da Raíssa para mim e me dá mais uma grana. Eu falei: Falei: mano, é de Deus esse negócio aí, velho. Sabe, será que a gente parou de orar por coisas tão simples como trocar de celular? Entregar pequenas coisas ao Senhor? Será que a gente tem orado de verdade? Agora, outra coisa que eu sei que você já fez, eu tenho certeza que já fez, eu já fiz, eu estou confessando meu pecado aqui. Alguém manda lá no grupo do GC, grupo da família: gente, preciso de oração, orem. O que você manda logo embaixo, em seguida? Deu nem 1 segundo que a pessoa mandou, você manda: orando, emoji de mãozinha. Você manda, que eu sei. E você não ora, que eu sei também. Você só mandou que estava orando, mas não estava nada. Ninguém ora tão rápido assim. Por que a gente faz isso? A gente fala: orando. Meu, estamos orando, Deus vai fazer. Você nem sabe, nem orou. Agora, deixa eu te convidar. O Xandão fala isso, eu acho isso maravilhoso. Deus não te convidou para ser um emoji. Deus te chamou para ser uma carta viva que as pessoas vão ler. Então as pessoas, quando alguém fala: cara, eu estou precisando de oração, já manda um áudio, já declara cura no nome de Jesus. Sabe, se alguém vier para você e falar: nossa, eu estou com uma dor de cabeça, já dá um tapa na cabeça da pessoa, já expulsa a dor no nome de Jesus, bota a mão e ora, declara cura. Sabe, no culto da tarde eu estava sentado ali, e o Laden falou: cara, eu não estou nem ouvindo o que você está falando, porque eu estou com o ouvido tampado. Eu falei: mano, eu posso orar por você? Ele falou: pode, mano. E aí eu orei. Eu me lembrei de uma história do Todd White. Todd White é um cara muito usado em cura. Você vai ver testemunhos dele de gente que cresceu perna, cresceu braço. E, cara, é um testemunho mais louco que o outro. E ele vira e as pessoas perguntam para ele, falam: ai, Todd, mas e se Deus não fizer? Ele fala: se Deus não fizer? Ela: e se Deus não fizer, se eu orar e a pessoa não for curada? Aí ele fala: eu olhei para aquela pessoa e eu disse: e se Ele fizer?
Vamos lá, alguém. Se Deus não fizer, eu vou ficar com vergonha, eu vou ficar sem. Mas e se Ele fizer? Como é que vai ser? E se você orar e Jesus fazer, o que você espera que vai acontecer? Sabe, a nossa expectativa ela tem que ser trocada. A nossa visão ela precisa ser trocada. E ao mesmo tempo, depois que aconteceu esse lance do celular, eu cheguei em casa de noite e eu vivo pegando no pé da Raíssa sobre gratidão. E eu falei, você nem me agradeceu desse celular que eu te dei aí, hein? Aí ela, ai amor, obrigado. Eu falei, Eu deitei na cama, na hora que eu deitei eu senti o Espírito Santo falando pra mim, e você me agradeceu? Eu falei, na cara não, Jesus, para não estragar o velório. Será que nós temos sido gratos? Às vezes você está ensinando gratidão pro seu filho, mas você mesmo já não tem mais agradecido a Deus pelas coisas que Ele fez. Ou você só vai ser grato no dia que Ele fizer aquilo que você está pedindo hoje. Agradece pelo que Ele já te deu, irmão. Ele já te deu, Ele já confiou na sua mão. Você já está vivendo prosperidade. Prosperidade não é a expectativa daquilo que você quer ter, é aquilo que o Senhor já te deu. Essa é a medida de prosperidade que Ele deu para você hoje. Seja fiel com o que Ele te deu. Sabe, nós estávamos no retiro do Poema Music. Veio 150 pessoas, 150 ministros de todo o Brasil, mais de 15 pessoas do Acre, pessoas de Maceió, de Caxias do Sul, galera do Brasil inteiro, para a gente receber uma coisa de Deus. Sabe isso que a gente está desfrutando esses dias agora na adoração? O Senhor começou a fazer lá no retiro. E uma das sessões do retiro, o Brunão virou para a gente e falou, cara, eu estou sentindo que existe uma unção de cura aqui, vamos orar por cura. E de repente a gente começou a orar por cura, e as pessoas, os ministros começaram a impor mão sobre os outros, e começamos a orar. De repente eu fui tomar um café com um rapaz essa semana, que faz parte, ele estava lá no retiro. Ele falou, Léo, fazia alguns meses que eu sentia 2 caroços no meu pescoço, e assim que o Brunão orou, eu bati a mão, eu não encontrava mais nada. Jesus me curou plenamente. Será que nós cremos no poder da cura? Será que nós cremos no que Jesus pode fazer? Sabe, a vida sem esse sobrenatural é tão sem graça, irmão. Por que a gente aceita? A vida sem orar e ver Deus fazendo é tão sem graça. Por que a gente aceita? Não aceita essa vida não. Jesus tem uma vida mais alta para você, amém? Você crê nisso? Aleluia. Sabe, às vezes nós cobramos as posturas que nós não temos. Ou até mesmo às vezes a gente tem orado e falado, Jesus, mas você não está me respondendo no que eu estou perguntando? Será que é Jesus que não está respondendo, ou nós que não estamos ouvindo o que Ele está dizendo? Vamos lá, deixa eu desenhar um pouco mais com você. Se alguém vem falar com você, mas você está focado em outra coisa, principalmente você homem, você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Alguma coisa vai fazer errado. Irmãos, vocês conhecem o Brisa, né? O Brisa é um cara incrível, mas o Brisa, quando ele está focado numa coisa, você não consegue, você pode jogar alguma coisa nele que ele continua aqui, lendo, de boa. E aí o Brisa, eu desenvolvi uma tática com ele. Eu falo com ele, o Brisa, e eu não começo a falar o que eu preciso falar até os nossos olhos se cruzarem. Eu vi que teve contato visual, que daí que ele está me ouvindo de verdade. Então eu fico, ô Brisa, dá uma raiva, irmão, que você não... Reclamei. Tá vendo como é difícil? Você tá rindo, quero ver se ficar 24 horas sem reclamar. É muito bom quando o Brisa faz isso. Gosto muito, particularmente. Ai. Mas será que Deus não está te falando, você só não está olhando para o lugar correto? Vamos lá, alguém? Será que você está ocupado demais vendo Reels, TikTok? Está vendo Tatá no Instagram? É bom, hein? Deus vai fazer com você com a bênção assim, até? Dono não. Não vai ter não. Será que a gente está escutando o que o Senhor está falando? Ou será que a gente está tão distraído com as coisas desse mundo? Com as coisas dessa terra? Sabe, a expressão palavra na Bíblia, ela tem 2 traduções. Repete comigo: logos e rema. Logos é a palavra transmitida de maneira comum, de maneira coletiva. Um ensinamento, uma doutrina. É o que Deus fala na Bíblia. O que Deus fala na Bíblia é logos. Então essa palavra que você está ouvindo agora, ela é logos. Ela é uma palavra comum, distribuída de maneira geral. Se você escuta uma música bíblica, ela é uma logos de Deus.
é uma palavra que vem ao seu coração, você é edificado por ela, é uma palavra que vem para todos, todos recebem a mesma palavra. Então se você vai ter um discipulado, uma mesa com uma pessoa, e aquela pessoa começa a te falar coisas de Deus, isso é uma logos, é uma palavra transmitida de maneira geral. Enquanto rema é uma palavra revelada e transmitida por Deus para o seu coração, é uma palavra que Deus libera sobre você. Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, quantos lembram da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, e ele jogou uma semente aqui, jogou outra semente ali, outra semente aqui. Uma os pássaros vieram e pegaram, a outra o solo pedregoso matou ela, não conseguiu criar raízes. E outra caiu em um solo bom. O solo bom é o nosso coração, e a semente é a palavra. Depois Jesus explica no versículo 11, esse é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Sabe qual palavra é essa? Logos. A semente é a logos de Deus. Então o que isso significa? O semeador, você semeador, você tem que semear. Semeia a palavra de Deus. Sabe, esse culto agora, esse momento que você está recebendo agora é uma logos. Você está recebendo uma palavra, você está recebendo uma semente. E então, você chega lá na sua casa, antes de dormir, você fala, cara, eu quero ler um capítulo da Bíblia. Então você vai lá e você gasta um tempo com a logos. Você está plantando outra semente. Aí amanhã, depois do seu trabalho, ali 6 horas da tarde, de manhã você já leu a Bíblia de novo. Aí você saiu do trabalho e você fala, cara, eu quero ter um tempo com alguém. Aí você marca um tempo com o seu líder, com o seu discipulador, com alguém. E aí você vai lá e você recebe mais uma chave de Deus, mais uma logos. Ele libera uma palavra sobre a sua vida. Então você está todos os dias plantando logos. Você gasta um tempo com a sua Bíblia. Irmão, não adianta. Você quer ser crente? Se você quiser ser um crente meia boca, só vem domingo, tá bom. Mas agora se você quiser viver uns níveis mais altos, esses negócios aí de ver anjo nadando de costas, essas coisas loucas aí, você precisa ir para um nível mais alto. Você precisa ler a sua Bíblia. Sua Bíblia não está aí só para te mandar versículo do dia não, irmão. Para você abrir ela e ler, porque Jesus quer falar com você através dela. Sabe, você tá me ouvindo falar nesse momento, você está ouvindo as minhas palavras. Como é que a gente quer ouvir o Senhor sem ouvir as palavras? Irmão, tem uns irmãos que chegam e falam, ai, Deus não fala comigo. Você lê a Bíblia? Ah, eu li esse mês. Eu li esse mês uma vez. Irmão, lê a Bíblia. Se Deus não estiver falando depois que você estiver lendo a Bíblia, aí você continua aí lendo aí que uma hora ele vai falar. Às vezes eu também fico nessa, fico clamando, Jesus, você não fala. Ele não responde, dá um vácuo, né? Acontece, não tem problema. Mas agora rema, o que é rema? Abre a sua Bíblia em Mateus 4, versículo 4. Ó, já faz 5 minutos que eu não reclamo. Já é um bom começo. Mateus 4, versículo 4. Mateus 4,4 diz: Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora, calma aí, que palavra é essa aqui, essa tradução? Rema, não é logos. Sabe, você planta logos. Todos os dias da sua vida você planta logos. Você planta sementes de ouvir a palavra de Deus, de ler a sua Bíblia. Você vai lá e entra no seu quarto e lê a Bíblia todos os dias. Lê pelo menos 1 capítulo, 2 capítulos por dia. E você começa a ver que aquilo começa a ter um efeito em você. Só que, irmão, existe um dia que Deus vem, você lê um versículo e você fala, não estava na Bíblia até hoje. Escreveram agora esse versículo para mim. Fala, não foi para Moisés esse versículo, foi para mim. Davi, você já me conhecia, não era possível. Quando você escreveu esse negócio aqui. Sabe aquele dia que você lê uma coisa que você fala, meu Deus, atualizaram a Bíblia. Não dá, não é possível. Aí você sai do seu quarto, isso aqui eu tenho certeza, já aconteceu com alguém aqui. Você sai do seu quarto e você fala, uau, aquilo te marcou, você, meu Deus, você começa a chorar, você começa a pirar. Aí você sai do quarto, eu normalmente saio, eu vou falar com a Raíssa, falo, amor, olha isso que eu li. Ela fala, nossa, que forte. Você fala, caramba, como assim? Aí reclamei. Foi. Você fala, como assim?
Eu estava buscando isso aqui há tanto tempo. Olha que palavra poderosa isso aqui. Como que você não está sendo impactada por isso? Mas é aí que está a chave, irmão. Uma palavra transmitida por outro homem, por uma mulher, é logos. Rema é somente quem recebe direto de Deus. Vamos lá, alguém? Sabe, a Bíblia é muito clara em dizer que nós precisamos plantar logos. Nós precisamos plantar a palavra de Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com ela. Mas agora, uma palavra revelada de Deus, ela não é tão comum assim. Irmão, tem uns irmãos que cada dia Deus fala uma coisa diferente para a pessoa. E umas coisas que se contradiz. Tem um irmão que um dia chegou em mim e falou: cara, Deus falou comigo, eu vou para o Alasca. Eu falei: nossa, mano, que louco. Pô, Deus abençoe, mano, tal. Aí chegou no dia seguinte e falou: mano, Deus mudou, é Tremembé. Eu falei: pô, nem para ser uma palavra parecida, né? Mesmo continente, pelo menos. Aí o cara chegou outro dia ainda e falou: mano, não, sério, Venezuela. Eu falei: irmão, ou Deus está te dando uma unção de onipresença, ou você está ouvindo errado, não é possível. Irmão, rema não é um negócio que você escuta todo dia, toda hora. Rema você planta muitos dias de logo, você gasta muito tempo com a sua Bíblia. De repente tem várias questões dentro de você que não estão respondidas, então Deus vem e pum, Ele responde. Então você celebra aquele momento, porque ouvir a voz de Deus é uma coisa muito poderosa. Poder ouvir uma palavra revelada é muito poderoso. Mas vamos um pouco mais alto nisso daqui. Se a pregação é um logos, e você está ouvindo essa pregação e você está sendo edificado, mas agora deixa eu te dizer, ouvir essa pregação é bom, mas agora ouvir as palavras que o Senhor tem para revelar para você é ainda melhor. Vamos lá, igreja, não se limite ao que um pastor libera somente sobre a sua vida. É muito bom, a autoridade de um pastor é muito bom. Eu estou sob a autoridade de um pastor. O Ladentim me lidera, eu chego e submeto diversas coisas a ele. Mas agora quando eu escuto a voz do Senhor é diferente para mim, porque é exatamente o que eu precisava. Porque o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos. Sabe, o pastor, ele está aqui para abençoar a sua vida. O líder está aqui para abençoar a sua vida. O discipulador está aqui para abençoar a sua vida, com certeza. Mas agora existe um chamado mais alto, que agora você já não precisa de um Moisés para subir e dizer o que Deus está falando. Agora Moisés desce só para confirmar o que Deus já está falando no seu quarto. Vamos lá, tem 3 coisas que sempre acontecem quando Deus vai falar com você. Você vai se identificar com isso aqui também, eu tenho certeza. Primeiro, o Espírito Santo fala com você de uma maneira muito doce e sutil. Ele vem e fala: para com isso aí, tira a mão daí, para de olhar esse negócio aí, para de agir assim. E normalmente a gente ignora esse primeiro chamado. E então vem o segundo. Vem um líder, uma líder, a esposa, o marido. Chega alguém, seu pai, sua mãe, chega alguém e te diz: ei, para com isso, toma cuidado com isso. Normalmente aí uma pessoa saudável, ela para nesse ponto e ela começa a perceber os seus erros. E o que normalmente ela diz? Cara, Deus já estava falando isso comigo e eu não escutei. Mas aí vem o terceiro ponto. Se você não escutar nesse segundo, sabe o que acontece? Você quebra a cara, irmão. Acontece, um desastre. Você, dá tudo errado. E aí você fala: nossa, Jesus, você já tinha falado comigo, seus profetas já tinham falado, mas eu não te escutei. Sabe, quanto mais sensível você busca estar, quanto mais você tem uma vida de oração ativa, quanto mais você tem o seu sacerdócio online, você começa a descobrir que o Senhor está liberando diversas coisas a seu respeito. Irmão, nós precisamos ter uma vida ativa de jejum e oração. Buscar essas coisas, buscar as coisas que vêm do alto. Então a nossa cultura terrena, ela começa a ser transformada. Sabe, nós não vivemos de palavra dos outros. Olha que poderoso isso. Mateus 4,4 diz o quê? Está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda rema que procede da boca de Deus. Você não vive de revelação dos outros, você vive da revelação que o Senhor te dá no seu quarto. Melhor do que viver de revelação dos outros é viver da palavra de Deus para você. É viver da palavra que o Senhor tem chamado você para viver. E agora, Léo, você é uma igreja à parte? Não, irmão, você faz parte de um corpo. O que o Senhor fala através dos profetas, talvez isso aqui nasça no seu coração como uma semente. Talvez a palavra que o Brunão Sargento liberou aqui no ofertório gerou uma semente no seu coração, mas você chega na sua casa e fala: caramba, deixa eu estudar mais a fundo isso daqui, o que isso significa. Então você, como um bom bereano, você chega na sua casa e você começa a estudar, e você começa a ver que tem uma coisa mais profunda. Sabe, as sementes que vêm para o nosso coração é somente para Deus terminar de falar com a gente na nossa casa. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está com o seu balde, você só está enchendo de semente. Então
quando você chegar na sua casa, o Senhor começa a falar com você o que Ele espera que você faça. Sabe, nós plantamos logos e então nós colhemos rema. Nós plantamos a palavra de Deus, a semente a logos, mas quando ela floresce nós temos uma rema de Deus. E o Senhor libera algo sobre a nossa vida. Nós não vivemos de logos, nós vivemos de rema. Sabe, deixa eu te perguntar, será que as suas maiores experiências foram em uma conferência? Será que as suas maiores conferências, suas maiores experiências foram num culto do Influa? Será que as suas maiores experiências foram no GC? Ou será que as suas maiores experiências foram no seu quarto com Deus? Foram no trânsito orando com Deus? Será que foi numa fila de supermercado onde você fechou os olhos e você pode sentir um toque fresco do Espírito Santo? Sabe, se já foi bom no meio da galera, imagina no privado, irmão. Se já tá bom no feed, imagina na DM. O nome dessa pregação chama no inbox. O Espírito Santo tá assim pra você: ei, preço no inbox. Você já viu esse negócio, preço no inbox? Eu não entendo isso. Por que as pessoas não postam coisa com preço já? É só uma reclamação. Você tá entendendo o nível? Vamos lá. Sabe, eu vim servir aqui uns dias atrás. Eu escutei a história de um brother e ele veio me contar. Ele falou, eu vi ele sentando assim. Eu olhei e falei: cara, quem é você? Me conta sua história. E aí ele começou a me contar o testemunho dele, um testemunho muito doido. Ele cortava cabelo com o Leandro, meu irmão, na época que ele era barbeiro, cabeleireiro. E aí ele sempre ouvia o Leandro pregando, ou seja, ele sempre recebia uma semente de logos ali. E então, ele sempre ouviu o Lê pregando, mas ele nunca se converteu. E aí ele acabou trocando de barbeiro e passou alguns anos sem ver. E o Leandro parou de ser cabeleireiro, abriu a Poema, tudo isso aqui começou. E aí um dia ele vem na igreja, ele veio desavisado aqui na igreja. Ele chegou ali na Poema Store, pegou um livro do Leandro Barreto, pegou o livro, depende do ponto de vista. Falou: nossa, cara, pô, é o livro do meu barbeiro, cara, o cara que cortava meu cabelo. Que loucura. Falou: cara, mas eu não vou comprar livro de crente, não. Largou o livro ali, voltou e sentou na última cadeira ali. E aí o Leandro, na hora que começa a pregação, quem sobe para pregar? Leandro Barreto. Na hora que o Lê começa a pregar, começa a mover muito louco. No final ele chama as pessoas para aceitarem Jesus. Aquele cara tá lá no fundo e fala: mano, eu não vou aceitar Jesus, eu não vou aceitar Jesus. Aí fechou o olho, quando ele abriu, ele já estava aqui na frente aceitando. E aí, o que aconteceu no final? A galera foi toda levada lá pro lounge. E aí deram um livro. Qual o livro? Depende do ponto de vista, Leandro Barreto. Na hora que ele pegou, ele fez assim: pelo amor de Deus, Deus existe mesmo? Falou: mano, se Deus existe, eu sou muito pecador, eu vou pro inferno, sai fora, nunca mais venho nessa igreja, saiu fora. Mas não é o fim da história não, calma. Aí daqui a pouco, ele passou um tempo longe, né, não veio mais na igreja. Aí convidaram ele e a esposa para ser padrinhos de casamento. E aí ele chega lá no casamento todo desavisado. Quem tá fazendo casamento? Fala aí, quem tá fazendo casamento? Ia ser muito legal se fosse, né? Mas não era, era o Brisa. Mas não ia ser bem melhor a história se fosse? Mas não é. Aí, era o Brisa. O Brisa também é muito massa. Aí chegou lá o Brisa pregando, fazendo casamento. De repente o cara começa a ser tocado, ele começa a chorar. Ele fala: meu Deus, cara, mas não dá, eu não vou ser crente, não dá. Ele chegou na casa dele, mas ele começou a ficar incomodado depois do casamento ainda. De repente, ele encontra no meio das coisas dele o quê? O livro do Leandro Barreto, que ele tinha ganhado. Ele abre aquele livro, ele começa a folhear, ele começa a ler, ele começa a ser tocado por aquilo. De repente um dos versículos salta no coração dele e ele fala: nossa, cara, Deus existe, eu sou filho de Deus. Calma aí, calma aí. E ele começa a chorar. E ele aceitou Jesus no quarto dele naquele dia. Sabe o que isso quer dizer, irmão? O que Logos não pode fazer, a partir do momento onde palavra dos homens não pode fazer, o Espírito de Deus pode completar a partir da palavra dele. Ele faz. Sabe, melhor do que viver de palavra dos outros é você viver da palavra revelada do Senhor para você. Sabe, eu não estou desmerecendo em momento algum a palavra dos outros. Pelo contrário, a palavra que ele recebeu do Leandro quando ele era barbeiro foi uma semente. A segunda palavra que ele recebe quando ele vem aqui na Poema foi outra semente. A terceira palavra. A terceira palavra que ele recebe
quando ele vai no casamento e vê o Brisa ministrando, é uma semente. Então, à medida que você tem diversas sementes, o Senhor vem e começa a fazer florescer, e libera uma rema, e Ele fala: ei, você é meu filho amado. Ele libera aquilo que você precisa ouvir, aquilo que não que você quer ouvir, mas aquilo que Ele quer te falar. Melhor do que ouvir do Senhor, o que você espera ouvir é ouvir o que Ele tem para te dizer. As palavras do Senhor são de vida eterna. Sabe, quando você abre a sua Bíblia em Mateus 6,6, abre a sua Bíblia nesse momento, Mateus 6,6. Eu sei que você sabe de cor esse versículo, mas eu te convido a abrir a sua Bíblia mais uma vez. Mateus 6,6. Mateus 6, versículo 6, a palavra diz: você, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e ore ao seu pai que está em secreto, e o teu pai, repete comigo, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E orando, não uses de vãs repetições, como fazem os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que vocês têm necessidade, antes que vocês peçam. Calma aí. Quem vem em secreto? Eu? Quem vem em secreto? O Pai, o Senhor, Deus. Ele é quem vem em secreto. Aí você vem falar: nossa, Léo, mas nem arrepiou hoje lá no meu secreto. Se arrepiasse era sentimento, mas não é sentimento, é fé. Fé é a certeza do que não se pode ver. Então você permanece não porque, ai, arrepiou, gostei. Não, você permanece porque você tem uma consciência de que o Senhor está lá. E não é sobre você eu vê-lo. Sabe, tem diversos dias no meu secreto que eu não vejo Deus. Eu vou lá, eu abro a Bíblia, eu leio, e eu vou lá, eu canto, e eu oro, e eu não vi nada. Meus olhos não viram nada, mas o importante é o quê? Porque Ele me viu. Eu que preciso ser visto por Ele, não é Ele que precisa ser visto por mim. Sabe, é um lugar mais alto. Vamos crescer nesse entendimento. É um lugar mais alto, onde as suas orações, elas já são mais simples, mas elas são muito mais eficazes. Vocês pensam que pelo muito falar serão ouvidos? Não seja assim. Não seja aqueles que pelo muito falar são ouvidos. Fala menos, irmão. Fala menos, mas fala com mais verdade. Fala menos, mas fala mais vezes ao dia. Ora quando você estiver na fila do caixa. Ora quando você estiver... Irmãos, você tem que ver a tia Cida. Tia Cida, a galera vê ela na academia, lá no TCC. Se chegar lá no TCC, ela tá lá. Aí esses dias meus irmãos estavam lá e se trombaram minha mãe. E foram falar com ela, eles viram de longe que ela já estava de olho fechado assim, ó, fazendo exercício dela. Aí chegaram perto e eles só escutaram assim, ó: em nome de Jesus, nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nome de Jesus. Eu não consigo parar de orar aquela mulher. É uma coisa, tem que ir no psicólogo, tem que ajudar ela. Essa mulher é louca por oração, nunca vi isso. Sabe, será que Jesus é bom, é ela. Irmão, sério, será que essas pequenas coisas conseguem te inspirar? Uma mulher de Deus que há tantos anos ora pela família. Minha mãe a vida inteira orava pela família para ser restaurada. Hoje que a família é restaurada, ela parou de orar? Não, ela agradece por tudo que Jesus já fez. Vamos lá, não fica só orando para Jesus fazer e no dia que Ele fizer você para. Sabe, não fica orando, não fica clamando para Jesus fazer e no dia que Ele fizer, tchau, tchau. Não, irmão, Jesus tem uma coisa para fazer na sua vida e é contínua. Então começa a chegar num ambiente que você já não está mais pedindo pela sua família, você está pedindo pela família dos outros. Irmão, quantas vezes eu chegava na minha casa, eu ia lá no meu quarto, eu abria a porta, eu abria, já voltava de ré, tinha uma mulher deitada na minha cama orando lá, minha mãe orando por ela, todo mundo chorando. Como é que eu ia ser outra coisa senão pastor? Se eu entro no quarto do meu pai, eu vejo meu pai deitado no chão chorando. Antes de pregar eu abracei ele e eu falei: pai, obrigado. Obrigado porque se hoje eu sou um homem de Deus é porque você foi um homem de Deus primeiro. Sabe, irmão, tem um chamado mais alto. Não é somente sobre a sua vida, não é somente sobre você. Sabe, eu estava algum tempo atrás conversando com um rapaz. Esse rapaz olhou para mim e me disse: Léo, deixa eu te explicar qual é a minha maneira de pensar. Eu penso desse jeito assim, ó. Eu vou no médico, por quê? Porque eu quero a cura. Eu falei: ok, eu não quero médico, eu quero a cura. E eu não quero saber de estudar. Por quê? Porque o médico já estudou, ele é pago para isso. Ele vai lá, ele me fala o que eu tenho que fazer. Eu vou na academia,
Eu não quero estudar nada, eu quero fazer o que o instrutor manda. Eu pergunto para o instrutor o que eu faço. Por quê? Porque eu quero ficar no shape, eu quero isso aqui. Eu vou na igreja, é a mesma coisa. Religião para mim é a mesma coisa. Eu chego lá, eu não quero saber das coisas de Deus, eu quero saber o que o pastor falar. O que o pastor falar para eu fazer, eu faço, acabou. Daí eu falei, tá bom. Daí ele, você não vai falar nada? Querer briga, isso que querer. Você não vai falar nada? Eu falei, não, mas você tá me contando como é que você vive, tá bom. Parabéns. Aí ele falou, mas você, como é que você vive? Eu falei, mas, cara, não é muito assim que eu enxergo. Porque é aí que tá a chave. Você vai no médico, você quer o quê? Você quer a cura. Você vai numa academia, você quer o quê? Você quer o shape. Você vai num restaurante, você quer o quê? Comer bem. Mas agora você vai na igreja, você não quer as bênçãos, você quer o Senhor que dá as bênçãos. Vamos lá, alguém? Eu chego na igreja, eu não quero saber das bênçãos que Deus pode me dar, mas eu quero saber do Deus que dá as bênçãos. Eu quero conhecer o Deus que faz todas essas coisas acontecerem. Eu não quero milagre da minha vida somente, eu quero o Deus do milagre. Eu não quero somente prosperidade da minha vida, eu quero o Deus da prosperidade, eu quero conhecer Ele. E à medida que eu conheço Ele, eu posso ser transformado à imagem dEle, eu começo a me tornar mais parecido com Ele. Sabe? Ele que vê em secreto, não é você que vê. Ele está te vendo, Ele está te olhando no secreto. O Leandro fala algo que é muito poderoso. Ele fala, todo mundo tem uma vida secreta. Agora quem que é o Deus do seu secreto? Sabe o que Deus tem visto você fazer em secreto? Mas aqui está uma coisa poderosa. Deus é quem está buscando você. Nós dizemos, eu vim aqui na igreja para quê? Para buscar a Deus, correto? Mas na verdade é Ele que está buscando por você a vida inteira. A palavra de Deus diz o quê? Ele procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura os verdadeiros adoradores. Quem procura? O Pai. Então quem está buscando você é Deus, não é você que está buscando Ele. Sabe quando você encontra Deus, você fala, te achei. Ele fala, sabe de nada, inocente. Eu que estou te procurando faz tempo. Sabe, não é um caminho que nós fazemos até Deus, mas é um caminho que Deus fez até nós, porque não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu de antemão para viver as suas boas obras, igreja. Nós somos chamados para conhecer a Deus, mas nós não encontramos nada, foi Ele que nos encontrou, Ele que quis revelar a si mesmo a nós. Sabe, é quase como se fosse um filho que está brincando de esconde-esconde com o pai, e chega um momento que está tão difícil para o filho encontrar, o filho já está quase desistindo, já está quase chorando. E aí o pai vai lá e ele fica meio com o pé para fora assim. Aí Deus vai lá e faz o quê? Deus vai lá, não, a criança vai lá e faz o quê? Acha, te achei, pai. Você, nossa menino, como você é bom. Esse é Deus conosco, irmão. Irmão, Deus olha pra gente e fala assim, olha só, você leu a Bíblia, teve uma revelação. Pô, você é bom, hein? Ele que quis se revelar para você, Ele só está olhando e falando, era isso que eu queria mesmo, meu filho, e eu estava te buscando há tanto tempo. Se bondade e misericórdia nos seguem por todos os dias da nossa vida, irmão, quem tem nos seguido todos os dias da nossa vida é Deus. Ele tem nos levado, Ele tem nos guiado pelo caminho que nós temos andado, é Ele, sempre foi Ele. Deixa eu te falar uma coisa, quando você olha o tabernáculo de Moisés, primeiro você tinha o átrio, que é o lugar onde acontecem os sacrifícios, a purificação dos pecados. Então você tinha o santo lugar, que é onde o incenso sobe e a adoração chega até Deus. Mas agora você chega no santíssimo lugar, é o lugar onde além do véu havia a presença de Deus. A presença de Deus era revelada ali naquele lugar. E nós pensamos no tabernáculo a partir desse caminho, o caminho que o homem faz, o átrio onde eu vou lá e sou purificado dos meus pecados. Então em adoração eu sou conectado com Deus e eu posso entrar ao santíssimo lugar, quando na verdade foi Ele que se despiu de sua glória, Ele que deixou o trono, Ele que deixou o Pai, e Ele fez um caminho até nós. O caminho é reverso, é Ele que sai do santíssimo lugar, é Ele que chega até nós através de adoração, e é Ele que através do seu Filho, dá o seu Filho em favor de nós. Então nós fomos purificados através do seu sacrifício santo. Não foi você que escolheu, foi Jesus que te escolheu, e é Ele que tem ido atrás de você a sua vida inteira. Nós te amamos, Jesus. Sempre foi você, sempre vai ser você. Ele faz o caminho até nós, Ele vem até nós, Ele libera rema sobre nós. Eu estou queimando. Abre a sua Bíblia em 1 Reis 19. Difícil não ministrar. 1 Reis 19, versículo 9. Em 1 Reis 18,
Elias mata um monte de gente lá, e ele fica com medo, e ele vai para uma caverna. E é nesse momento que acontece 1 Reis 19, versículo 9. Ali ele entrou em uma caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio, repete comigo, a palavra do Senhor. E lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Quem veio até Elias nesse momento de medo e de dor? A palavra do Senhor. Mas calma aí, a palavra do Senhor foi até ele e disse o quê? Elias, o que você está fazendo aí? Foi isso que disse? O que está fazendo aqui? Para dizer aqui, essa palavra do Senhor devia estar junto com Elias. A palavra do Senhor não diz: Elias, o que você está fazendo aí nesse seu vale que você está passando? Não, ela fala: Elias, vem cá, me conta aqui, o que a gente está fazendo aqui? Porque o Senhor está conosco até no nosso dia mal, igreja. Vamos lá, alguém. O Senhor está com você mesmo em meio ao seu dia mal. E aquele dia onde você acha que todo mundo já te abandonou, deixa eu te falar, o Léo não vai estar com você no dia mal. Talvez eu esteja, mas não vou estar em todos os momentos no dia mal da sua vida. Sua esposa não vai estar com você, talvez o seu marido não vai estar com você, talvez os seus pais não vão estar com você, seus amigos não vão estar. Mas a palavra do Senhor, a presença de Deus não vai se apartar de você. E sabe o que ela vai te dizer? Ei, você está passando por essa crise de ansiedade, você está passando por esse vale. O que a gente está fazendo aqui? Porque eu estou com você. Ele permanece conosco. Vamos crescer mais ainda nessa visão. Salmo 23, não precisa abrir. A palavra de Deus diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mas calma aí, a minha amiga Jéssica, professora de português, me ajudou a ter uma visão muito ampla em relação a isso daqui. Ele é terceira pessoa, é de quem eu falo. Agora tu é com quem eu falo. Não é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Ele está comigo. Aí Davi estaria falando pra gente, mas agora quando ele fala tu, sabe quem ele está dizendo? Está dizendo: ei, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ele está falando diretamente para a palavra de Deus que estava presente com ele ali naquele momento. Sabe, irmão, você vai passar pelo vale, eu tenho certeza absoluta disso, mas você vai passar com o Senhor ao seu lado. Você vai passar porque a palavra de Deus não vai se apartar de você. E quem é a palavra de Deus? É o Espírito da verdade. Ele vai estar com você até a consumação dos dias. Essa é a promessa que nós recebemos. Calma aí, não levanta voo ainda, já. Segura. Abra sua Bíblia em João 14. Já faz 17 minutos que eu não reclamo, tá bom? João 14, versículo 16 e 17. João 14, a palavra de Deus nos diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Calma aí, a palavra de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim, meu irmão. Deus confiou o seu Espírito a nós, a fim de que Ele esteja para sempre conosco. E Salmo 119, não precisa abrir, eu vou ler bem rápido. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Calma aí, as tuas palavras, as palavras de Deus, são a verdade. As palavras que provêm de Deus são a verdade, desde o princípio. Então o Espírito da verdade é o Espírito que carrega o quê? As palavras de Deus. O Espírito que carrega as palavras de Deus é o que está dentro de nós. Sabe o que existe dentro de você? A palavra de Deus já está aí dentro. Agora, quando você lê uma coisa que salta ao seu coração, isso se une com o Espírito que está dentro de você, que o Pai deu de graça a cada um de nós. Então a palavra de Deus, isso é Salmo 119, versículo 160. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio. Cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Dura para sempre a verdade, as palavras do Senhor dentro de nós. Mas agora avança aí para João 14, versículo 23.
João 14, 23, a palavra diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Calma aí, se você ama Deus, você guarda a sua palavra. Sabe qual palavra é essa? Logos. Você precisa conhecer a palavra do Senhor. Mas agora deixa eu te dar uma ótima notícia. Lembra desse Espírito que você recebeu? Ele é o Espírito da verdade, o Espírito que a palavra diz que Ele nos guiaria a toda a verdade, o Espírito que a palavra também nos garante que nos ensinaria todas as coisas, é o Espírito que o Pai confiou a você. Então a Bíblia que hoje você talvez não entenda, à medida que você ora e pede Espírito Santo, Espírito de revelação, vem ler essa palavra junto comigo. À medida que você lê, esse Espírito te ensina todas as coisas, e aquela letra que era talvez tão confusa, tão difícil de entender, quando você lê, começa a saltar como letras de fogo ao seu coração. Então você começa a queimar porque você está recebendo uma rema do Senhor. O Senhor começa a falar uma palavra revelada diretamente a você, e isso muda a sua vida, porque sabe, você não vive de palavra dos outros, você vive pela palavra que o Senhor revela para o seu coração. Vamos lá, igreja, você está queimando? Deixa eu te incentivar a uma coisa a mais. Jejue. Quando você jejua, você alimenta o seu espírito. Jejum é alimentar o espírito, é tornar o seu espírito ainda mais forte. Talvez você consiga pouco tempo, mas comece mesmo com pouco tempo. Nós estávamos em uma reunião de pastores algum tempo atrás, e o Luciano Subirá contou uma experiência incrível. Ele conta que ele foi fazer um jejum, e quando ele estava ali aproximadamente em 20 dias de jejum, ele foi almoçar com alguns pastores, mas ele estava em jejum, então os pastores estavam almoçando, e ele pediu água. E como as pessoas que viajam muito, a água ela muda de cada estado, o pH da água muda, então acaba mudando o gosto. Então o segredo para você conseguir tomar, algumas ficam imbebíveis. O segredo para você conseguir tomar é colocar um shotzinho de limão espremido. Então ele pediu: cara, você me vê uma água com limão espremido? Aí o cara falou: ok. De repente chega um copão, assim, parecia que era um copo todo de limão, assim, só limão, de tão verde que estava. E aí o Luciano tomou, ele, doce, nossa, muito doce. Falou: cara, você me fez uma limonada, eu só pedi água com limão. Aí o cara falou: não, isso é só limão espremido. Ele: não é, isso aqui tá doce. Aí ele deu pro pastor na frente, o pastor pegou, tomou. Tá louco, Luciano, isso aqui tá azedo, cara. Aí ele falou: não, cara, tá doce. Tomou mais um gole, tava doce. Daqui a pouco virou comunitário o copo, todo mundo na mesa começou a tomar, e todo mundo fazendo careta, azedo. Aí o Luciano falou: eu vou ligar pro meu médico, tá louco, minha boca tá com problema. Liguei pro meu médico, falei: doutor, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu fui tomar um limão, era só limão espremido, e eu senti doce. E aí o médico começou a dar risada. Ele falou: Luciano, seu paladar muda quando você jejua. Então certas coisas que você já não sentiu o sabor, você passa a sentir. E aí o Luciano falou: calma aí, doutor, já entendi o que Jesus quer falar comigo. Ele desligou, ele começou a ministrar pra gente. Ele falou: sabe, quando você está jejuando, alguns sabores mudam. Então aquela palavra que antes era amarga e você não conseguia entender, ela começa a se tornar doce como mel. Você começa a entender coisas que antes você não entendia. Você começa a estar sensível a coisas que antes você não estava. Coisas que começam a te incomodar agora, antes já não incomodavam mais. Mas o Espírito começa a estar mais ativo na sua vida, e você começa a desfrutar de uma vida ainda mais espiritual. Você começa a desfrutar de uma vida onde o Espírito pode interferir nas suas ações. Por quê? Porque você é um filho maduro de Deus, que a Bíblia diz que seria guiado pelo Espírito. Sabe, eu te convido a se colocar de pé nesse momento. Provérbios 25, 2. A palavra de Deus nos diz: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Sabe, nós cantamos isso diversas vezes. Se a sua glória se esconder, a minha te encontrar. Eu vou te procurar, eu vou te procurar. Eu consegui, te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo,
Se a sua glória é se esconder, a minha é te encontrar. Eu vou te procurar, te procurar. Eu consegui, eu te encontrei. E o que me resta fazer é vender tudo. Sabe, quando nós cantamos isso, é muito poderoso, é muito maravilhoso. Se a sua glória é se esconder, a glória de Deus é, como eu disse antes, é como um pai que se esconde atrás de uma cortina. Ele coloca só um pezinho para fora para ser encontrado. Ele quer ser encontrado, ele deseja ser encontrado. A glória dele é se esconder, e a nossa glória é o quê? Ah, Jesus, eu te encontrei. Ele fala, nossa, que surpresa. É o privilégio de poder encontrar o Senhor. Mas vamos um pouco mais fundo nesse versículo. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. A primeira menção dessa palavra esquadrinhá-las na Bíblia está em Deuteronômio e significa investigar. A glória não é propriamente encontrar, mas a glória é poder procurar. Calma aí, deixa eu te explicar melhor. A palavra no original significa procurar, buscar, pesquisar, examinar, investigar. Nenhuma delas é conclusiva. Todas elas são o quê? Procurar, buscar. Sabe qual é a sua glória? Não é quando você encontra, a sua glória está no fato de você poder procurar por Ele. A sua glória não está... Irmão, o Brunão liberou uma chave aqui durante a oferta. Ele disse o quê? A vida eterna é essa, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. A vida eterna não te espera quando você morre. A vida eterna está te esperando hoje, e é desfrutar de conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Agora, sabe qual é o seu privilégio? O seu privilégio não é quando você encontra, o seu privilégio está no processo, o seu privilégio está em poder viver a vida. Sabe, não vai ter um dia onde você vai chegar e vai dizer, ei, você quer conhecer alguma coisa sobre Deus? Eu conheço tudo, quer que eu te conte? Sabe por quê? Porque não tem como você conhecer tudo sobre Deus. A cada dia Ele se renova, a cada dia existe uma coisa nova dEle que eu não conhecia. Porque não tem como, a nossa mente não é capaz de compreender a grandeza do nosso Deus. Mas agora deixa eu te contar, sabe qual é o privilégio? É poder procurar por Ele, é poder buscar a presença dEle, é poder cada dia ser transformado à sua imagem. E cada dia tem uma coisa nova de Deus que eu não conhecia. E a cada dia, de glória em glória, eu sou transformado e eu começo a descobrir o que eu conhecia é tão pequeno. Eu tenho uma certeza para te dizer, meu amigo: o que você conhece a respeito de Deus é menor do que o que você ainda não conhece. O que você ainda não sabe sobre Deus é muito maior do que tudo que você já sabe. O que o Senhor tem para liberar sobre a sua vida, sobre conhecimento de Deus, ainda é muito maior. Talvez você tenha 10 anos de caminhada com Jesus, talvez você tenha 20, talvez você tenha 40, talvez você tenha 80 anos. A parte que você conhece de Deus ainda é infinitamente menor do que a que Ele ainda não revelou sobre a sua vida. Sabe qual é a maior revelação que você pode ter de Deus? A próxima que Ele quer liberar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe? A versão King James expressa muito bem. É a glória de Deus em encobrir certas coisas, mas a honra dos reis é vasculhar esse assunto, é poder procurar. A glória não é a linha de chegada, meu irmão, minha irmã. Por isso que a vida eterna não te espera no céu. A vida eterna te espera hoje no seu quarto, à medida que você fecha os seus olhos e você levanta a sua voz e você começa a clamar pelo sangue de Jesus para que Ele venha te purificar, te perdoar dos seus pecados. E você pode pedir bênçãos, pedir faz parte. Você pode agradecer pelas que Ele já fez. Você pode confiar ao Senhor todos os seus dias, todas as suas preocupações. Você pode se achegar confiadamente ao trono da graça de Deus a fim de encontrar misericórdia. Porque aquele caminho que Jesus fez, à medida que Ele faz o caminho até nós, o véu é rasgado. Então agora nós temos livre acesso até o lugar mais santo. Mas agora vamos concluir isso tudo. Salmo 42, versículo 7. A palavra de Deus diz: um abismo chama outro abismo. Diversas vezes nós lemos esse versículo com a percepção de pecado. E então um pecado chama por outro pecado. Então você cometeu um pecado, então já você comete outro pecado. Mas eu te convido, sempre que você não entender algo da Bíblia, leia o contexto completo, que isso vai te ajudar a trazer uma percepção ainda maior sobre esse versículo. Eu te convido, feche seus olhos nesse instante, quando eu leio o capítulo completo. Salmo 42, versículo 1.
Como suspira a corça pelas correntes de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei, eu me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? Eu me lembro dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, uma multidão em festa. Mas por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Eu sinto abatida dentro de mim a minha alma, e eu lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar, porque um abismo chama outro abismo, e ao som das suas águas, todas as suas ondas e as suas vagas passam sobre mim. Feche seus olhos nesse instante, levante suas mãos. Quando nós percebemos o que Davi estava querendo dizer aqui, um abismo chama outro abismo, fala de profundezas, uma profundeza chama por outra profundeza. Então um lugar profundo de mim clama por um lugar ainda mais profundo em Deus, e à medida que as águas dele vêm me enchendo, cada vez mais eu estou em um lugar ainda mais profundo nele, e eu começo a entrar num lugar ainda mais profundo. Então certas coisas que eu fazia, eu já não faço mais, certas coisas que eram meu prazer já não são mais, certas coisas que me agradavam já não me agradam mais, porque cada vez eu estou em um lugar mais profundo. A minha alma anda abatida e ela clama por um lugar mais profundo em Deus. Eu cansei das águas rasas, eu cansei disso, eu cansei de viver a palavra dos outros, mas eu começo a viver uma nova revelação de Deus, e existe um chamado mais alto, um chamado que vem e me convida a mais profundo, a andar sobre as águas. Existe um chamado que vem das profundezas do meu interior, que clamam: eu quero um lugar ainda mais profundo em Deus. O que eu conheço é muito bom, mas existe uma face dele que eu ainda não conheço. O que eu já vivi é muito bom, mas existe uma coisa nova que eu ainda não desfrutei do Senhor, e eu quero, e eu dou esse passo e eu começo a caminhar. A minha alma anda abatida e clamando por lugares profundos em Deus. E à medida que você entende que do seu interior que clamam por lugares mais profundos fluem águas vivas, você começa a ir a um lugar ainda mais profundo em Deus, e o Senhor começa a liberar ondas ainda maiores sobre você, e cada vez mais você está em um lugar mais profundo, porque o Senhor está te levando. Eu te convido, erga as suas mãos, vamos dizer essa verdade. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero nada mais. Tu és meu tudo. Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais. Tu és meu tudo. 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 Senhor Jesus, eu oro agora, Pai. Eu te convido a orar junto comigo. Erga suas mãos, levante sua voz. Senhor, nós clamamos por um lugar ainda mais profundo, Deus. Nós clamamos, reaviva a oração no nosso meio, Jesus.
Reaviva os nossos olhos apaixonados pela sua presença, Jesus. Reaviva o nosso coração queimando de amor por ti, Jesus. Reaviva, Jesus, o prazer do secreto, o prazer do quartinho, Jesus. O prazer de fechar a porta e poder te buscar. O prazer de orar numa fila de supermercado, Jesus. De orar durante o trânsito até a nossa casa depois do trabalho. Reaviva, Senhor Jesus, as práticas das primeiras obras, as práticas dos primeiros dias, Senhor Jesus. Nos dá um coração novo. Retira de nós um coração cansado, já desanimado de caminhar, Senhor Jesus, mas nos dá um espírito novo, um espírito pronto a obedecer, pronto a caminhar, pronto a te seguir, Cordeiro de Deus. Nós queremos te seguir, Jesus. Nós queremos amar o seu nome acima de todas as coisas. Mais do que tudo, Senhor Jesus, nós queremos te amar, Senhor. Queremos amar a palavra de Deus, porque ela é você, Jesus. Você é o caminho, é a verdade, é a vida. Você é a palavra de Deus. Você estava com Deus, você era Deus. Você foi pelo meio de qual todas as coisas foram feitas, e sem você nada do que foi feito teria sido feito, Jesus. Nós estabelecemos você como o centro dessa igreja, Jesus, e te clamamos, Senhor, nos leva a esse lugar, nos leva a esse lugar, Senhor.